Olá, você que está acompanhando conosco a leitura bíblica em um ano, junto com a Igreja Batista Sul, nós encerramos o Pentateuco, a Torá, os livros que compõem a lei, e estamos iniciando hoje uma nova categoria dentro do Antigo Testamento, o que nós entendemos dentro da nossa perspectiva e chamamos de livros históricos. Digo isso porque, se nós analisarmos na perspectiva dos hebreus e dos judeus, eles vão colocá-los como livros de profetas anteriores. Mas isso é para um outro vídeo. Hoje, então, nós começamos o livro de Josué. O livro de Josué é um livro fenomenal, porque ele inicia justamente onde o livro de Deuteronômio termina. Moisés é sepultado e aquele que Deus, através do próprio Moisés, Josué, que havia sido designado para ser o sucessor, vai dar prosseguimento ao grande projeto e plano que Deus começou quando chamou Abraão, lá no livro de Gênesis, para que formassem uma grande nação e possuíssem uma terra prometida. Foi o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E ele peregrinou, como diz o livro de Hebreus, nessa terra, e agora, depois de alguns séculos, Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão e vai entregar essa terra para os hebreus ou para os israelitas. São terminologias que vão aparecendo aqui ao longo do Antigo Testamento para designar o povo de Deus. E na liderança de Josué, esse povo, aproximadamente no ano de 1250, eles vão sair da Transjordânia, na atual Jordânia, passar o Rio Jordão e também de uma forma surpreendente e milagrosa, assim como passaram o Mar Vermelho a seco, eles passam o Rio Jordão a seco e eles vão então entrar na Terra Prometida. E quando chegam na Terra Prometida, ali existem nações, chamadas de nações cananeias, por causa da região que era denominada naquele período de Canaã, o que hoje nós conhecemos como Palestina, e eles vão, através de guerras, conquistando essa terra de forma progressiva. É isso que o livro de Josué nos conta, como que Josué, sucessor de Moisés, liderou o povo de Deus para conquistarem a terra prometida, depois de 40 anos naquele deserto. É um livro com dores, com tristeza, porque é um livro de muitos relatos bélicos, mas numa perspectiva espiritual é um livro fenomenal, porque é um cumprimento de tudo aquilo que a gente está vendo e ouvindo até o livro de Deuteronômio. Deus chama o homem, Deus promete, Deus está apontando para esse dia e esse momento chega através de Josué. E quando eles conquistam a terra, nós vamos ter, depois de conquistas de várias cidades e de várias regiões, o assentamento dessas 12 tribos, e nós precisamos lembrar muito desse aspecto nesse momento, porque isso é crucial para que a gente possa entender o desdobramento da história do povo de Deus em todo o Antigo Testamento, sobretudo quando nós entrarmos na questão da monarquia, dos reis e dos profetas. Deus, então, dá essa terra para o seu povo, que era dividido em 12 tribos. Cada uma dessas tribos se originou em um dos filhos de Jacó, sendo que a tribo de Levi não recebia terra, como nós já vimos no Pentateuco, o porquê não receberiam herança nessa terra, mas estariam espalhados em todo Israel, fazendo serviço ao Senhor, sobretudo ao redor do tabernáculo e posteriormente ao redor do templo. E nós vamos ter então uma pequena questão, porque se os levitas não recebem terra, nós deveríamos contabilizar então 11 tribos. E aí entra o que nós vemos no finalzinho de Gênesis, como que José recebe porção dobrada da sua herança e os seus filhos, Manassés e Efraim, vão ser herdeiros no lugar do pai, e assim nós temos então as 12 tribos sendo contabilizadas mais uma vez. E essa nação, depois de conquistar a terra prometida, ela é então organizada ao redor dessa liga das tribos, da liderança dos anciãos dessas tribos, que se reúnem em diversas vezes, sobretudo em momentos decisivos e decisórios, e assim o governo ele vai se dando, o governo ele vai acontecendo. Isso fica um pouco mais claro no livro
de Juízes. O livro de Josué é sobretudo o momento que essas tribos elas vão se assentar, elas vão decidir onde eles vão permanecer, onde eles vão ficar, prefigurando o que nós poderíamos chamar hoje de estados ou de províncias. O livro de Josué não é um livro difícil, é uma estrutura muito simples, então do 1º até o 5º capítulo nós vamos ver a entrada dessa terra, o processo de entrada na terra prometida, e aí a partir do verso 13 do capítulo 5 até o capítulo 12 nós vamos ter as batalhas iniciais e as primeiras vitórias e uma pequena dificuldade que ocorreu em determinado momento, e aí é colocado de uma forma bastante estratégica, algumas conquistas no sul, depois conquistas no norte, e aí a partir do capítulo 13 até o versículo 21, depois dessas primeiras batalhas, nós temos ali o relato de como que essa terra, como que a terra prometida foi então distribuída entre as tribos. E por fim, capítulo 22 até o capítulo 24, nós temos ali uma renovação da aliança com desse povo para com o Senhor, a despedida de Josué e o seu falecimento. Assim como o Pentateuco termina com a morte de Moisés, assim o livro de Josué termina então com o seu falecimento, inaugurando um novo período na história de Israel, que é um período onde o povo não está mais em busca da terra prometida, nem a conquistando, mas agora está de fato na terra prometida. É um livro que desperta algumas dúvidas a respeito, sobretudo, dos métodos bélicos de Deus de dominação, mas nós não devemos ter um olhar crítico e cético, pelo contrário, um olhar espiritual, e devemos nos lembrar de atributos importantes do nosso Deus, como soberania, justiça. Ele é o dono da terra e Ele determina onde cada povo deve estar, dentro de cada processo e dentro da sua soberana vontade. E a gente vai ver isso no livro e a gente também pode se encontrar para falar mais disso na nossa live. Boa leitura do livro de Josué, até a nossa reflexão no livro de Juízes e Ruth.